Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que muito se fala, mas não é esclarecido, e muitas pessoas acabam tendo problemas no cultivo de orquídeas. Então, se você é cultivador de orquídeas e quer ser esclarecido sobre esse assunto, então fique comigo até o final desse vídeo, que eu estarei tirando a dúvida de vocês. Então, pessoal, o assunto no qual eu vou abordar aqui agora é justamente o seguinte. Nós sabemos que o cultivo de orquídeas na madeira é um dos melhores cultivos. Eu aqui, a maioria das minhas orquídeas eu cultivo na cerâmica e no cimento, mas também eu tenho algumas orquídeas na madeira. Não tantas assim, uma ou outra, mas o cultivo na madeira é um cultivo também muito bom. Mas eu ainda prefiro o cultivo no cimento e na cerâmica. Mas o cultivo na madeira, principalmente a Ascensão do Campo, que está se mostrando aí muito boa para enraizar as orquídeas, e tem pessoas aí que cultivam e tem assim resultados maravilhosos. Mas tem uma questão, e que muitos ainda não sabem. Se fala muito em madeira de demolição, em madeira de resto de madeira de casa que as pessoas utilizam para construção, para fazer cachepô, para poder fazer bolachas, para poder estar colocando, fixando as orquídeas, ou utilizando de alguma forma para poder estar cultivando as suas plantas. Mas aí, pessoal, é que está o problema. Madeira de demolição, tem pessoas que estão utilizando para poder fazer cachepô, por ser madeira de alta resistência, madeira de lei, madeira boa, como a gente fala. Mas a gente precisa ter algo em mente. Algumas madeiras que são utilizadas para construção, elas recebem um tratamento para aquela madeira durar, que pode ser um tipo de óleo, pode ser algum material lá que, de certa forma, venha impedir essa madeira de gorgulhar, de apodrecer. E aí o que é que acontece? Aí às vezes a pessoa vê lá um resto de madeira que foi utilizada na construção, ou alguma madeira que foi retirada lá de demolição de algum estabelecimento, mas a gente não imagina o tratamento que aquela madeira possa ter sido submetida para poder a gente estar colocando as nossas orquídeas sem saber quais os processos que essa madeira passou. E aí eu estou vendo muitos cultivadores de orquídeas relatando que utilizou madeira de demolição, utilizou lá determinados tipos de madeira de construção e fez cachepô e coloca a orquídea lá e a orquídea não se desenvolve, a orquídea não cresce raízes, às vezes as raízes elas começam a se desenvolver e elas queimam. Então, o que é que acontece, pessoal? E eu fiz alguns testes e eu comprovei o que de fato acontece. Porque eu sempre venho falando, mas eu ainda não abordei, digamos assim, mais abertamente sobre esse assunto, mas orquídea, ela não gosta de madeira que foi submetida a algum tipo de tratamento, ou com óleo, ou com verniz, ou qualquer outra substância, para poder impedir a rápida degradação dessa madeira. Então, orquídea não gosta de madeira tratada. Aí a pessoa diz, eu achei uma madeira lá no mato, seca, trouxe, plantei a minha orquídea, ela se desenvolveu. Eu peguei o resto de madeira de lá da construção, a madeira boa, madeira de lei, coloquei a minha orquídea e ela não se desenvolve de jeito nenhum. Então, pessoal, pois é justamente isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu para poder eu tirar essa conclusão. Algo que eu já sabia, mas eu queria fazer o teste para poder mostrar para vocês. Ano passado eu fiz um replante nesse tipo de madeira aqui. Isso aqui é um pedaço de aduela de porta. Essa madeira eu aproveitei aqui daqui de casa. E eu senti que essa madeira ela tinha um cheiro assim de uma substância, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu quis aproveitar a madeira para poder ver se a orquídea iria se desenvolver. Veja que aqui ainda está o limo do adubo, que eu
aplicava nas orquídeas aquele limo que cria quando a gente cultiva orquídea, como por exemplo isso aqui, ó, esse limo verde aí, ó, nessa orquídea aqui que eu cultivo na cerâmica e no tecido. Esse mesmo limo ele criou aqui, mas mesmo assim a orquídea não se desenvolveu. Olha aqui os furos que eu coloquei para poder amarrar a orquídea. E mesmo assim a orquídea não desenvolveu raízes e, conclusão, ela acabou morrendo. Então eu acabei retirando daqui e não desenvolveu uma raiz. Olha aí, tá vendo, pessoal? A gente não vê sinal de raízes aí, não desenvolveu nenhuma raiz. E essa madeira aqui, ela tinha um cheiro muito forte de alguma substância, não sei se era um óleo que colocaram para poder proteger a madeira, ver que a madeira está aí firme, intacta, mas a orquídea não se desenvolveu e ela apodreceu e morreu. Essa outra madeira aqui também, a mesma madeira, tinha o mesmo cheiro que aquela outra. Eu plantei essa orquídea aqui, essa Cattleya metistoglosса. Olha só o corte dessa orquídea, tá vendo? Eu fiz um corte com 4 pseudobulbos. Dava para ver que quando eu fiz o corte, estava um corte de excelência. Fiz a fixação aqui e olha aqui, tá vendo, pessoal? Tá preta a madeira assim porque estava um pouco sujo de terra. E eu acabei jogando água para lavar. Caiu no chão e acabou sujando no dia da chuva. E aí eu joguei uma água aqui para lavar. E aí o que é que acontece? Olha só, pessoal, tá vendo? Algumas raízes aí até se desenvolveram, mas todas essas raízes que estão aí, que vocês estão vendo, tá vendo? Elas se fixaram, mas elas apodreceram. Olha só aqui, ó. Elas apodreceram em contato com a madeira. A orquídea amarelou, ela não está saudável e não desenvolveu mais nenhuma frente aí, tá vendo? Nenhum pseudobulbo aí ela se desenvolveu. E a madeira tem a mesma substância que aquela outra que eu mostrei para vocês. Então, madeira que foi tratada com algum tipo de substância, ou óleo, ou verniz, não serve para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Zenivaldo, o que você quer dizer com isso? Está explicado aí, porque muitas pessoas estão utilizando madeira, algum tipo de madeira. Não quero dizer, pessoal, que todas as madeiras de demolição são ruins, ou o resto de madeira de construção são ruins. Não. O que a gente precisa saber é se essa madeira ela passou por um tipo de tratamento com alguma substância, ou algum óleo, ou algum verniz, para poder retardar a degradação dessa madeira. Então, se essa madeira ela recebeu esse tipo de tratamento, a gente não pode, em hipótese alguma, fixar as nossas orquídeas, porque ela não vai se desenvolver. Elas não vão se desenvolver. Que foi o que aconteceu com essas duas aqui. A de lá já morreu e essa daqui não se desenvolveu. E eu vou retirar aqui para a gente acompanhar o desenvolvimento. Agora eu vou colocar ela na cerâmica e a gente vai acompanhar o desenvolvimento. Vou pegar mais duas aqui que eu também fixei nesse tipo de material, mas já era uma madeira que não tinha esse cheiro e provavelmente elas não tiveram, digamos assim, esse tipo de tratamento, ou a substância que aplicaram não foi assim, digamos, ou tão forte ou então tão intensa, porque as outras conseguiram se desenvolver. Não estão assim muito bem como as orquídeas da cerâmica, mas conseguiram se desenvolver. Essas orquídeas aqui, pessoal, foram fixadas no mesmo dia. Essa daqui ela desenvolveu uma frente, não tá uma orquídea muito bonita, mas ela conseguiu enraizar aqui, tá vendo? Mas não tá um enraizamento muito bom, um enraizamento muito mirrado, como eu falo. Tá vendo? Não tá muito legal, não tá muito legal, mas vou deixar ela aqui um pouco mais de tempo. Talvez eu até faça a mudança para cerâmica. O enraizamento na cerâmica é outro. Outra aqui também, tá vendo? Essa daqui também desenvolveu. Essa frente aqui tá suja de fezes de pássaro aqui, por causa que elas estão aqui no quintal, mas se desenvolveu. Ela se desenvolveu, tá enraizada aqui, mas também não é aquele enraizamento maravilhoso como é na cerâmica e no cimento ou em outro tipo de madeira. Quando a gente utiliza
a madeira lá que a gente achou no mato, quanto mais aquela madeira que está lá bem firme, o cerne da madeira, aí pode ter certeza que o resultado no enraizamento é maravilhoso. Mas se a madeira recebeu algum tipo de tratamento, então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não fixar as nossas orquídeas nesse tipo de madeira, porque a gente vai ter problema. E aí é onde está a questão. Talvez as pessoas que estejam utilizando resto de madeira de construção ou madeira de demolição para fazer cachepô, para poder fixar suas orquídeas, não esteja tendo sucesso por causa desse tratamento que as madeiras foram submetidas, né? Madeira de demolição, a gente sabe que antigamente as pessoas utilizavam óleo para poder a madeira durar por muitos anos, e não é à toa que elas duraram por muitos anos, por mais que sejam madeira de lei. Reforço, pessoal, não quero dizer, não estou condenando aqui madeira de demolição, quem faz aí seus cachepôs, suas bolachas lá para poder fazer plantar suas orquídeas. Não é isso. Eu só estou falando isso para poder vocês terem cuidado, observar a madeira que vocês estão cultivando as suas orquídeas. Então, assim, se a madeira passou por um tipo de tratamento, evitem estar cultivando orquídeas, porque não vai dar certo. E outra questão, Zenivaldo, mas se eu colocar de molho, eu colocar dentro d'água e lavar, não vai servir, porque aquela substância impregna na madeira e não vai servir nunca mais para cultivar as orquídeas. Então, se vocês perceberem que tem esse material, porque o tanino a gente pode deixar dentro d'água e ele vai sendo liberado e depois a gente pode estar cultivando sem problema nenhum. Mas óleo ou qualquer substância que é colocada na madeira para poder proteger, para a orquídea não serve mais. Não serve mais porque ela fica ali impregnada na madeira eternamente. Certo? Então, muito cuidado, muita cautela. Veja, né, analise a madeira que vocês estão adquirindo para cultivar suas orquídeas e o resto é só sucesso. E a madeira que a gente adquire no mato, madeira que secou lá naturalmente, essa daí não tem problema nenhum. E aí vocês podem ver que os resultados são surpreendentes. E para finalizar, eu vou pegar aqui uma orquídea que eu fixei na cerâmica recentemente para que vocês consigam perceber o enraizamento. Olha aqui, ó. Tá vendo? Orquídea fixada aqui recentemente no disco de cerâmica. E olha só aqui o enraizamento. Tá vendo, pessoal? Olha só que enraizamento maravilhoso. Olha só aí, raízes saudáveis. Tá vendo? Isso aqui não tem 5 meses que eu fiz esse replante. Uns 4 meses. Essas aí estão completando 1 ano agora. Então, para a gente ver que a gente precisa de fato, por mais que seja madeira, madeira é muito boa para desenvolver as raízes das orquídeas, mas a gente precisa ter isso em mente e a gente precisa ter cautela em qual tipo de madeira a gente vai colocar as nossas orquídeas, porque senão a gente vai ter problema, pode ter certeza. Então, tá vendo, pessoal? Olha só a diferença. É por isso que eu optei por este tipo de material para estar cultivando as minhas orquídeas. E com o passar do tempo, todo o meu cultivo será migrado para a cerâmica e para o cimento, porque o desenvolvimento é basicamente da mesma forma. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum dos nossos conteúdos. Podem deixar lá também seus comentários, dúvidas, sugestões, e dentro das minhas possibilidades eu estarei dialogando com cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.